Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de conservação dos alimentos, tá ok? Com o processo de urbanização, surgiu a necessidade de produzir e estocar quantidades de alimentos cada vez maiores, disponibilizando-os a todos em diferentes lugares e distâncias. A indústria de alimentos surgiu a partir do aperfeiçoamento de técnicas caseiras, que já utilizavam conservantes para retardar a decomposição de alimentos. Decomposição, a ação de bactérias e fungos nos alimentos. A maioria das reações que provocam deterioração de alimentos é resultado da ação desses micro-organismos, fungos e bactérias ou substâncias existentes no meio, como o oxigênio. Tá? Daí a necessidade de se conhecer os processos para retardar ou reduzir a deterioração desses alimentos. Impedir o contato com o ar. O oxigênio é essencial para o metabolismo da maioria dos micro-organismos e participa de diversas reações de decomposição de alimentos. Uma forma de aumentar a vida útil de diversos alimentos é evitar seu contato com o oxigênio. Isso pode ser feito por imersão em óleos e gorduras ou por meio de embalagens. Embalagens protegem os alimentos de diferentes formas, inclusive do contato com o ar. A imersão em óleos e gorduras é prática antiga e também auxilia na conservação. Refrigeração e congelamento. A diminuição da temperatura diminui a rapidez em que as reações químicas ocorrem. Isso se aplica aos micro-organismos, que têm seu metabolismo reduzido e sua reprodução inibida quando submetidos a baixas temperaturas. Por isso, diversos alimentos são conservados por mais tempo quando armazenados em refrigeradores a baixas temperaturas. O congelamento aumenta em muitas vezes a durabilidade de um alimento. Defumação. A fumaça proveniente da queima da madeira é constituída por uma infinidade de substâncias. Muitas dessas substâncias têm efeito antimicrobiológico. O processo de defumação é, portanto, a exposição de determinados alimentos à fumaça. A defumação propicia, além do efeito antimicrobiano, o conservante que se dá pela ação do calor e da desidratação, e o flavorizante. São conservados por esse método linguiças, toucinhos e presuntos, por exemplo. A defumação é um processo antigo de conservação dos alimentos. Foi descoberto logo após o início da utilização do fogo para preparar alimentos. Salga. Dos processos de conservação de alimentos, a salga, também chamado de salgamento, está entre as mais antigas e populares. A adição do sal ajuda na conservação dos alimentos porque desidrata e evita o desenvolvimento de micro-organismos. A salga desidrata alimentos pelo processo de osmose, procedimento físico-químico, que consiste na passagem de um solvente por uma membrana semipermeável, que separa dois meios com diferentes concentrações de soluto. Na osmose, o solvente migra da solução mais diluída para a mais concentrada. Popularmente, esse processo é feito com a adição de açúcar ou de sal. Essas adições fazem com que a água contida nas células de tecido animal e vegetal saia das células por osmose e passe para a superfície do alimento e, em seguida, evapora-se. Conforme o tipo de alimento, pode-se utilizar sal ou açúcar para conservá-lo. Peixes e carnes são salgados, enquanto frutas são açucaradas. Retirada de água dos alimentos. A secagem é um dos métodos mais antigos de conservação dos alimentos, sendo muito aplicada a cereais, frutas, carnes e peixes. Como muitas reações químicas ocorrem em meio aquoso, que é favorável ao desenvolvimento microbiano, desidratar os alimentos evita que eles se estraguem, pois interrompe a proliferação de micro-organismos. A desidratação de alimentos pode ser feita por secagem ao sol ou por meio de calor. Pasteurização. A pasteurização, desenvolvida pelo médico francês Louis Pasteur, é um método em que o alimento é aquecido e mantido a uma certa temperatura durante um certo tempo e, a seguir, resfriado rapidamente. Nessas condições, diversos micro-organismos não resistem e são eliminados. A pasteurização é muito usada em leite para aumentar sua durabilidade. No caso do leite, os bacilos responsáveis pela tuberculose são eliminados, mas algumas outras bactérias permanecem. Outros métodos.
A esterilização industrial a altas temperaturas e a esterilização pela irradiação com materiais radioativos são técnicas cada vez mais utilizadas. Uma outra forma hoje amplamente utilizada é a incorporação de substâncias de origem natural ou artificial, denominadas conservantes. Uma batata irradiada pode ser estocada até 1 ano sem apodrecer ou brotar. O peixe, se for irradiado, também poderá se conservar à temperatura ambiente por mais de 9 meses. Aditivos químicos são substâncias específicas que a indústria alimentícia adiciona aos alimentos para aumentar a vida útil ou realçar determinadas características dos alimentos. Os aditivos adicionados têm como função manter sua consistência, melhorar ou manter seu valor nutricional, manter sabor e frescura, controlar a acidez e a textura, melhorar o aspecto visual e o sabor. Tá certo, pessoal? Esse vídeo é para auxiliar na resolução aí das atividades da apostila Trilhas Volume 2. Tá bom? Fiquem com Deus.